nós estamos sempre fazendo replantio. Desculpe, eu devia ter desligado. Péricles, eu estou numa reunião, já te ligo. Obrigado. E, então, o que acontece? Nós estamos sempre à frente. Porque, senhores, tem um detalhezinho que eu queria deixar aí registrado com vocês. Deixa eu cortar aqui o som. Isso. Tem uma coisinha que eu tenho que dizer para vocês. Infelizmente, eu sou tão ambientalista quanto o Wagner. O Wagner é um pouco mais acirrado, né? E existe uma legislação. O Massa, me perdoe, eu vou usá-lo como vidraça, Massa. O Massa vai construir a casa dele, ele precisa retirar 16 árvores. Ele chega na recepção do meio ambiente, entregue um documento a ele. Ele preenche esse documento e ele tem que trazer RG, CPF, a titularidade do imóvel, matrícula e tal. Existe uma série de coisas que ele tem que fazer. O Massa vai e faz tudo isso. Ele encarta todos os documentos. Eu vou repetir. Ele tem que tirar 16 árvores. Ele chega aqui na recepção, ele pega o documento. Lá tem uma série de coisas que ele tem que cumprir, uma série de documentos que ele tem que encartar. Ele encarta os documentos. Vem para nós. Eu determino que um agente fiscalizador vá até o local. Esse agente fiscalizador chega lá e não é APA, não é APP, não tem flores, nossa fauna e nossa flora não está sendo afetada, a propriedade é particular. Ou seja, ele atende todos os requisitos. Eu pergunto aos senhores, eu sou obrigado a dar esta anuidade, eu sou obrigado a dar a ele autorização para corte ou não? Eu sou obrigado a dar. Sob pena de abuso de autoridade se não fizer. Ou prevaricar. Pior, engavetar. Porque, de repente, eu posso também, senhores, sequela dos nossos antecessores. Seguravam, o Massa vinha com 30 dias, dizia, não, o secretário não assinou. Puxa, e ele querendo construir a casinha dele. Vinha 30 dias depois, o secretário não assinou. Mas o que está acontecendo? Aí ele era abordado por alguma pessoa que dizia, é tão fácil conseguir isso. Nós não trabalhamos assim, nós trabalhamos dentro da lei. O Massa atendeu a todos os requisitos, eu sou obrigado a entregar para ele autorização para a supressão das árvores, sim. Eu não tenho como chegar e evitar. O Jean passa na habitação um quadradinho nesse sentido. Às vezes você vê que você não devia fazer isso, mas é lei. Ele atendeu. Você tem que dar o habite para essa pessoa, não tem jeito. Eu tenho que dar a autorização para ele. Ele atendeu... Bom dia. Bom dia, tudo bem, Sadi? Ele atendeu a todos os requisitos. Porque saiu na matéria lá, não, cortaram 1.100% em relação ao ano passado. Primeiro que nós não cortamos 1.100% em relação ao ano passado, que se nós tivéssemos esse volume de supressão de corte, nós teríamos que montar uma fábrica de motosserra. Não tem nem motosserra para fazer um corte deste porte. Então, uma denúncia falsa, caluniosa, uma coisa totalmente atípica. Tanto é que ele veio com foco, aí ele foi para Cotia. Aí ele ficou falando de Cotia, aí apareceu aquele senhor mascarado, falando Mr. diferente. M. Mr. M e tal. Então, nós não fizemos nada, absolutamente nada fora da lei. Nós seguimos a lei. Tanto é que eu mandei a documentação para a Globo, inclusive tinha um laudo de um biólogo que foi contratado, de uma primazia, assim, que laudo muito bem feito, muito bem esclarecido, quando o nosso técnico do meio ambiente foi no local, tudo esclarecido, árvores devidamente demarcadas, tudo. Olha, não tem como chegar e dizer, eu sei que ele vai tirar 1.000, mas eu não posso chegar e dizer, não, eu não vou deixar você tirar, eu não posso. Eu tenho que atender a lei, porque esse munícipe cumpriu com todos os requisitos legais.
Queria deixar isso bem claro, porque ficam falando, mas o senhor autorizou. Eu sou obrigado. A senhora entrou com o seu documento, pediu para tirar 4 árvores, atendeu todos os requisitos, eu tenho que dar para a senhora. Se eu não der, nós caímos naquele probleminha de, será que não está oferecendo dificuldade para vender facilidade? Então, em 72 horas eu entrego. Agora, se ele aproveitou e abusou para cortar uma arvorezinha do lado que não podia, é uma outra história. Certinho? Que o policiamento ambiental está acompanhando isso. Eu fiz questão de dar uma satisfação a vocês e agradecer. Massa, agradecer Anitta, agradecer minha querida amiga do Mr. M, adora. Enfim, muita gente aqui e fora. O munícipe me mandou recado, eu fiquei abismado, eu não sabia que o munícipe tinha meu telefone. Doutor Paulo, o senhor é muito gentil. O menino de uma facção aí que eu não conheço, se o senhor quiser, nós vai resolver esse problema agora. Eu falei, Jesus, eu sou querido até pela coisa lá. Então, eu me senti muito feliz. Tá bem? E quero informar os senhores que nós acompanhamos direitinho. Desculpe, eu devia ter trazido um pouquinho maior, mas nós estamos todos os meses mantendo 3,5%, 4%, 4,5%, 5%. Não passa de 5%. De 5% de replantio em relação à supressão que está acontecendo. Tenham certeza. Eu não seria tão imaturo ao ponto de tirar e não replantar. Só numa praça nós colocamos 645 mudas numa praça. Então, nós vamos continuar mantendo a boa oxigenação de Cotia, assim, em nome de Jesus. Certinho? Então, desculpa interrompê-lo, mas não seria interessante da mesma forma que quando você vai fazer uma obra e você tem que colocar uma placa e você tem autorização para fazer aquela obra, seria interessante, no caso de quaisquer supressões aqui no município em Cotia, ou a pessoa que vai fazer a supressão ter a responsabilidade de colocar a autorização que ela tem para fazer o ato? Evitaria isso tudo, porque está lá cortando tudo, tem uma placa de autorização e acabou a história. Mas isso não acontece hoje. Eu te amo. Obrigada. Vocês acreditam? Eu estou com mais uma aí, que é um negócio tremendo. São 2.040 mudas. Então, eu falei para ele, nós vamos até... Depois o Wagner vai acompanhar essa transição. Eu só entrego a anuidade se ele me apresentar as placas, porque você tem total razão. A pessoa chega, olha, vê lá e diz, autorizado Secretaria do Verde e Meio Ambiente, ele tem o direito de verificar, ele pode vir aqui, essa autorização é legítima? É legítima. Você falou tudo, acabou o problema. No meu condomínio tem isso. O pessoal já está colocando. Já existem as placas. Então, não só as placas, como a documentação fica na portaria. Isso. Não, mas você falou tudo. Resolvi esse problema. Porque o ciclista que denunciou, ele passa e vê e diz, puxa, está autorizado. Claro, ele xinga... Se o senhor quer saber, eu sei exatamente quem é, eu recebi, a pessoa na hora virou para mim e falou, Lenita, olha, você que conhece as pessoas lá, isso aqui é um absurdo que está acontecendo. Eu não tinha como contra-argumentar absolutamente nada, porque... Não existe comunicação do que está sendo feito, entendeu? Então, o que eu acho é que a gente sempre mostra as árvores que deixaram de ser cortadas, os processos que foram negados. Mas e aqueles que já estão autorizados e precisam ter transparência para mostrar que está tudo legal? Total razão. Você tem total razão e vou mudar agora. Vou criar e determinar que ele vai retirar quando ele apresentar não só a nota fiscal das mudas, do termo de ajuste de conduta, mas as placas. Para que evita... A comunicação é multa em cima do sujeito que está cortando sem comunicação. Acaba o problema, você disse tudo, porque quem quer denunciar passa e diz, está autorizado. Fica bravo, mas não cria essa celeuma toda para nós. Aproveito para dizer para vocês que do dia 1º de janeiro até a data de sexta-feira, eu indeferi 743 pedidos de supressão. 743 pedidos foram indeferidos por mim. Isso ele não disse. Nem estou aqui também para discutir, que eu acho, me perdoe, um insano, aquele jornalista. Um insano, me desculpe os jornalistas presentes, um insano.
uma matéria maldosa, um pacote de maldade bem elaborado. Mas, enfim, passou. Tanto é que não repercutiu, mas para mim virou um termômetro, porque eu vi que eu tenho muita gente que gosta de mim. Muito, né? Para o meu bem, ficou claro, determinado. Mas eu vou fazer isso e vou segmentar daqui por diante no meio ambiente, viu, querida? Vou fazer isso sim. Porque aí chega e vê. Fica triste, mas está lá. Ele cumpriu toda a documentação necessária, eu entreguei para ele, a placa está lá, acaba o problema. Quaisquer obras, qualquer alteração, com segurança você tem que ter. Então, é o seguinte, vai montar uma árvore, tem que ter, não tem, vai ter multa. Mas isso tem que ser imediato, porque isso é uma situação grave. Não adianta a gente falar, neguei tantos processos. E quantos que estão autorizados e não existe comunicação? Eu tenho levantado lá assim que acabou as eleições, foi emitida uma grande quantidade de autorizações. Eu fico triste em dizer isso para vocês. 1.216 autorizações estão na rua. 1.216. O que acontece? De outubro a dezembro, uma coisa assim, fora do comum. O Conselho não pode fazer um pedido para ver... Não, isso daí, não pode. Isso daí acontece o seguinte, eu estou pedindo ao prefeito, estou em contato com o jurídico, que eu quero reanalisar todas as autorizações que foram dadas. Eu já estou negociando essa situação, tenha certeza. Por quê? Eu não estou dizendo que estão todas erradas, eu acho que tem algumas que podem estar perfeitamente dentro da lei. Mas foi uma quantidade muito grande, num prazo muito pequeno, né? Assim, puxa vida, falar isso é até constrangedor, mas eu não me importo em falar. Eu perdi a eleição, mas eu tenho alguns compromissos, eu vou, e carregou mesmo, 1.216 autorizações estão na rua. Eu estou levantando todos os processos, trabalhosos, mas eu não me importo. Eu chego às 6 da manhã, saio daqui 22, 23 horas. Mas eu estou levantando todos os processos para pedir para os nossos agentes fiscalizadores irem ao local, para chegarem lá e confirmarem. Isso não é APA, não é APP, aqui não tem... Senhores, não é só o processo arbóreo. Nós analisamos a fauna e a flora. Tenha certeza, nós temos animaizinhos aí que hoje estão jogados. Eu insisto naquela foto que me deixou chocado. O bicho preguiça no fio elétrico, porque perdeu a casinha dele, salve a Prologis. Então, eu, particularmente, eu não me importo, não, mas eu estou trabalhando duro, estou levantando todos os processos e vou buscar um por um. Eu estou tendo o apoio do prefeito nesse sentido, tivemos uma reunião, o prefeito Wellington Formiga e o secretário de governo, doutor Edson, estão me apoiando nesse sentido. Vai para cima, vamos ver o que é real, o que não é. O que tiver problema, nós já indeferimos. Tenha certeza, eu cancelo a anuidade, eu cancelo a autorização para a gente minimizar nosso impacto aqui na supressão arbórea. Tá certo? Bom, eu tinha que dar essa satisfação aos meus queridos amigos do Conselho. Vamos à reunião, porque eu já enchi demais os picos a vocês. Tá bom? Vamos lá. Com a palavra o senhor secretário. Claro. Só queria aproveitar e dar um informe, depois da fala do secretário, sobre a Semana do Meio Ambiente. A Secretaria fez algumas ações. Antes da Semana do Meio Ambiente, nós também inauguramos no Viveiro Curupira o primeiro meliponário público em Cotia. Vai estar aberto à visitação. A gente pensa em expandir também quando nós reabrimos o Chipanismo, também lá para o Chipanismo. A Semana do Meio Ambiente, nós fizemos algumas atividades com crianças, a educação ambiental nas escolas, com plantio, com oficinas, com a coleta seletiva também, de eletrônico, de óleo, onde a Secretaria de Educação, com a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Agropecuário, em parceria, tem feito esse trabalho. As crianças criam uma competição entre eles, para quem mais vai ter resultado nessas ações, e aí eles ganham um brinde, tem escola que promove lá alguma atividade, e as escolas vencedoras vão fazer uma atividade no Parque Semucam,
como parte de premiação agora no final do mês. Onde eles teve uma escola que teve uma coleta de 300 quilos de eletrônicos, isso é muito importante. Teve outra que, uma semana, eles encheram um container de 100 litros de óleo, isso quer dizer, 100 litros que não foram lá para o ralo, né? Então, é um trabalho que está sendo feito nas escolas com a nossa equipe de educação ambiental, coordenada pela funcionária Fabiana Santos. E no Dia do Meio Ambiente, nós fizemos uma ação aqui no prédio, com as crianças, com também exposição de materiais recicláveis, também com a exposição pessoal das abelhas também, falando um pouquinho de abelhas nativas. Uma ação de plantio, junto com a primeira-dama também no SESI, com alunos também do SESI, e também ações com escolas municipais. A gente tem focado muito nas escolas do município, principalmente as municipais, em parceria com a educação. Então, a Semana do Meio Ambiente foi bastante produtiva em prol da causa. Isso aí. Muito bem. Então, com a... Meu amor, imagina. Senhores, então, com a palavra o nosso secretário. Bom dia a todos. A gente vai abrir a reunião, conforme sugerido por uma das conselheiras, se ater ao cumprimento da pauta. Eu vou passar, primeiramente, a leitura de tudo que nós trataremos aqui, e conforme é o regimento interno, né, do Conselho, essa primeira parte, que é destinada às comunicações da presidência e da própria Secretaria do Verde do Meio Ambiente e da Secretaria Executiva, ela está prevista no próprio regimento. Então, essas questões são trazidas normalmente nessa primeira parte para esclarecimento aos conselheiros aqui presentes. E a gente tem também, nessa primeira parte, assuntos gerais e inclusões de urgência na ordem do dia. Então, eu vou passar, antes disso, a questão da aprovação da 151ª reunião passada. Nós temos a transcrição integral de toda a reunião no site do Conselho, no YouTube. Então, faz falta, Wagner, e eu acho que está correto, a gente imprimir e deixar impresso aqui, providenciaremos isso e assim o faremos, né? Apoiar. E mais do que isso, a gente vai fazer uma pequena ementa, um breve resumo, Jean, dos assuntos que foram tratados, para deixar como se fosse um sumário do que foi deliberado, do que foi, né, tratado em resolução. Até porque a gente precisa publicar lá no site também, com uma exigência do... Isso, eu vou entrar na questão das exigências do MP. Por favor, presidente. Posso falar? Os dois, por favor. Eu acho que eu recebo muita reclamação que as pessoas não conseguem encontrar no site a ata dessa forma. Então, precisa, além de imprimir a ata, eu acho que ela tem que publicar lá de uma forma que o Departamento de Comunicação, dentro do site, coloque de uma forma visível. As pessoas procuram e têm dificuldade em encontrar. Então, eu acho que fica aqui dois recados. Uma que é ter a ata impressa para as pessoas lerem, e a segunda, ficar fácil no site para achar. No site, a gente vai atualizar, porque procurando na secretaria, nós encontramos algumas atas que estavam lá prontas. Enfim, só que lá no site, quando entrar no site da prefeitura, vai em conselhos, e aí tem todos os conselhos lá, e o Conselho do Meio Ambiente vai estar as atas publicadas lá. Mas, às vezes, o sujeito tem que entrar lá e pegar a transcrição e baixar a transcrição. Eu acho que é assim. Não, no site não está publicada a transcrição, não. A gente vai deixar ela vai deixar redigida. Tá? As que estão lá, está... Eu sei, assim, então agora, é isso que eu estou dizendo. Tá bom. Presidente. Está dado o recado. Eu tive o desprazer de ser convidado para ir para a delegacia. Respondendo pelo Conselho. Eu sei. Pelo Conselho. Eu acho gozado. O Conselho... Fica estranho isso, hein? Não, estranho que é meu CPF. Devia ser o seu, Mauro. Não, eu sou vice. Fica você preso, Mauro. Eu não respondo. Se o Mauro ficar preso, eu levo suco de uva para ele, cigarro. Eu vou lá, se eu for, Me ajuda. vou para levar um cigarro. Senhores, eu fui convidado a me apresentar para a delegacia de Cotia, porque o Conselho não subia as atas. O Ministério Público disse, nós não temos as atas. Estão lá.
dentre algumas outras situações, não estava. Então, eu também não tinha me atentado a esse fato. Senhor secretário, eu gostaria de um pouco mais de atenção nesse sentido. Aí, fui até a seccional, corremos aí feito um louco. Agradeço muito à Secretaria de Comunicações, na pessoa do secretário, senhor Márcio, que correu para nós conseguirmos fazer a tal transcrição. E a coisa mais horrorosa do mundo, senhor secretário, senhor vice-presidente, senhor adjunto e conselheiros, é uma coisa horrorosa você fazer transcrição do YouTube. Eu comecei a ler, aí aparecia assim, kkk, ahá, e aí, ó, ok, e então, e kkk. Eu falei, mas que coisa horrorosa é essa? Ele dá um segmento assim meio estranho. Nós precisamos da ata. Então, alguém vai ter que sentar na máquina de datilografar aí e vai com papel carbono, 2 vias. Depois nós fazemos e aí colocamos uma em PDF para subir direitinho, para que o Ministério Público, os nossos conselheiros, os nossos munícipes, que o senhor tem total razão, tenham acesso e façam uma leitura adequada. Não é kkk, e aí, como vai, ri, kkk. E silêncio também na hora que não gravou. Silêncio, entendeu ou não? Então, por favor, eu peço aos senhores a colaboração, porque eu me senti constrangido. Eu não sou uma pessoa, eu nem conheço delegacia, eu nunca fui numa delegacia. Conhece aquela história do só entrei na delegacia para tirar o RG, né? A minha vida inteira eu vivi em delegacia. Graças a Deus conheci o doutor Celso. Graças a Deus conheci o doutor Celso. A escrivã que me atendeu, muito gentil. Aliás, adoro o meio ambiente. Sensacional, acabei levando lá. Como eram 2 inquéritos da comissão do Conselho Municipal do Meio Ambiente, eu levei 2 orquídeas. Então, a moça sensacional, acabou abrandando, mas por isso nós fomos acionados pelo Ministério Público, porque, com total razão do Ministério Público, porque nós não temos as atas lá. Então, tem que se dar um jeito. Me permitam, eu sou a pessoa menos indicada para dizer qual é o caminho que se utiliza. Se for fazer na máquina de datilografar com papel carbono e 2 folhas de sulfite, eu faço. Mas alguém tem que tomar essa providência, senhor Wagner, por favor. E tem que subir. Tem que subir para que a nossa promotora pública, o nosso munícipe, todos nós tenhamos acesso àquilo, com a expressão da realidade. Como disse a Helena, não é silêncio, kkk, isso aqui, né? Uma coisa chata. É esse adendo. Por favor, continue. Vamos lá. Então, complementando a questão do Ministério Público, o Paulo, na realidade, ele recebeu uma intimação, uma notificação pessoal de reiteração de ofício, que se startou em 2024. Então, na realidade, a última ata que foi, se eu não me engano, hein, Wagner, subida, foi a 68, é isso? 78? 70. Nós subimos agora, referente a esse ano, nós encaminhamos para a comunicação para subir, até a 100. Tudo bem, não. A questão é que esse ofício que hoje o Paulo recebe é de reuniões que vieram da antiga gestão, praticamente dos últimos 3 anos, se eu não me engano. E as últimas que não tinham subido agora da minha gestão. Da sua gestão, a gente tem assinado as 2 primeiras, de janeiro e de fevereiro. Não tinha subido. Isso, mas já estavam lá. Já estavam lá, né? Então, de fato, não é a atribuição do Conselho a execução sobre a publicação, que é de atribuição e competência de atos oficiais e de comunicação do Poder Executivo. Mas preparar a ata Sim, preparar sim e assinar pela presidência que presidiu a ata, sim. Então, dentro desse aspecto, o que nós vamos fazer? E, de fato, o que aconteceu da última reunião, que ficou sem áudio, na palavra do presidente no início, a gente teve um problema técnico, mas, de qualquer forma, não afetou a pauta do que se foi tratado na reunião que se deu início à abertura na presidência do Mauro Dafre na última reunião. Tanto é, deixa eu só terminar. Permita-me.
a abertura do secretário é de extrema importância para quem está assistindo. Então, o fato de não ter sido gravado, eu acho que se o senhor veio até aqui falar para uma plenária, acho de extrema importância que quem está assistindo pelo YouTube possa acompanhar o que foi dito. Se não é relevante, então eu prefiro ir embora. Então, eu acho que tudo deveria ser gravado a partir do momento que o senhor entra nessa sala e se dirige à plenária. Muito obrigada, desculpe pela interrupção. Corretíssimo. E, ao mesmo tempo, a transcrição disso no papel. Fazermos a transcrição, e aí essa transcrição em papel, bonito, dentro daquilo que a ANR, até juridicamente, nós que mexemos com o mundo jurídico, os arquitetos, existem normas, até para subscrever ali. Claro. Às vezes o juiz pega uma petição e diz, meu Deus, quem que fez isso? Foi o Zé Gosminha? Exatamente. Que advogado é esse? Existem normas, regras, né? Os senhores arquitetos passam muito por isso, os senhores engenheiros, em breve, Joey, É isso então, aí. no papel, bonitinho, transcrito dentro da norma regulamental, e aí nós transformamos em PDF, senhor, mas alguém tem que fazer essa transcrição. Pois não, senhor Sadi. Existe o livro A, todas as associações e conselhos podem ter o livro A. Não, nós estamos falando de outra situação, senhor Sadi. Outra situação. Então, tem que ser feita essa transcrição no papel. Faltam, de nossa parte, a partir da 100ª reunião. Então, 101, 102... 102 é essa, a gente está no meio dela. 101. Janeiro, fevereiro e março. Estão feitos. 100, 101, né? Enfim. Duas. Janeiro teve duas. Teve a Não, mas dia ali, 8 e a dia 16, que foi mas da ali plenária. foi conferência do meio ambiente. Mas é uma reunião, a gente... Não, mas vamos subir. Qual é o problema? Meu município precisa ter ciência. Claro. Eu quero começar... Transparência. É claro, a senhora tem total razão, os senhores conselheiros têm total razão. Eu quero começar a subir informações também. Agora, a gente tem que regulamentar isso, regularizar isso, né? A senhora precisa ler uma ata, não é kkk, silêncio. Mais simples que seja, ela precisa ser objetiva e demonstrar o que foi falado. Claro, a senhora imagina eu aos 70 anos, como eu fiquei quando eu vi kkk, silêncio, eu falei, senhor, isso não subiu para o Ministério Público, mas eu não tenho outra opção. Está Claro. transcrito no YouTube. Não, agora nós vamos dar um jeito. Nem que cada um faça um pedacinho na máquina de datilografar, nós juntamos os tecos e vamos para cima. Mas vai ficar bonitinho dentro de normas regulamentadoras, senhor secretário. Perfeito. Senhor Wagner. A transparência da gravação das reuniões no YouTube foi um grande avanço dessa gestão. Nós nunca tivemos isso, Paulo. Está perfeito. Tá, eu adorei. Então, na realidade, não, a gente tem adorei. aí uma quebra de paradigma para aqueles que tenham tempo de escutar e queiram escutar o que se trata, Certo. terão ali, se não 100%, 99% gravado em alto e bom som. Eu estou orgulhoso do senhor em ter Então, criado essa inovação. Até lá no centro de detenção provisória eu mostrei o senhor. Falei, ó, esse daqui é o meu secretário no conselho. Eles puderam entrar lá no centro de detenção e ver o senhor. Ficou lindo. Aliás, o senhor é uma pessoa bem afeiçoada, parabéns. Mas nós queremos a ata, como disse a nossa conselheira, transcrita para fazermos em PDF direitinho e subirmos com toda a lisura e transparência. Não é kkk nem silêncio. Está resolvido. Está resolvido, está superado. Foi disponibilizado no grupo do Conselho uma pequena fala com a transcrição do que o Paulo tratou, né, das pendências sobre as responsabilidades do Executivo, né, e de maneira muito clara e transcrita adequadamente. Então, há erros, há problemas de silêncio, mas os senhores podem ter certeza que as partes principais dos temas e assuntos que estamos tratando nesse conselho, elas são feitas de maneira muito objetiva, muito direta, sem curvas e sem delongas. Então, há uma responsabilidade que hoje é cobrada pela Nina, e eu vou ler para vocês o que ela exige do Conselho e que, como o Paulo bem colocou, recaiu sobre o CPF dele no dia assinado pela Nina, 15
de maio de 2025. Prazo legal de resposta, 30 dias que são corridos, né, os gente úteis que estão aqui, seria 15 de junho o prazo para resposta do Conselho desse ofício encaminhado ao Conselho do Meio Ambiente. Então, eu gostaria de ler o que vem do Ministério Público, que caberá a esse Conselho a resposta. Considerando que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Artigo 225 da Constituição Federal. Considerando que os princípios constitucionais da prevenção, precaução, da solidariedade, da obrigatoriedade, da intervenção estatal, entre outros, devem sempre pautar a atividade do Poder Executivo. Considerando que o Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, artigo 129, inciso 3 da CF. Considerando que o artigo 1º, incisos 1º e 4º da Lei 7347 de 85, prevê que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do meio ambiente e de qualquer outro interesse difuso ou coletivo, considerando que o Ministério Público é facultado expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública, federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação, resolve pelo presente, com fulcro no artigo 27, parágrafo único, inciso 4º, da Lei 8625 de 93, da Lei Complementar 743 de 93 e da Resolução 934 da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, recomendar ao prefeito do município de Cotia e ao Conselho Municipal do Meio Ambiente que providencie, no prazo máximo de 30 dias, a relação, item 1, em relação à publicidade, a inclusão no sítio eletrônico do nome de seus conselheiros, dos seus membros, agenda de reuniões com local e horário de todos os documentos atinientes ao Conselho do Meio Ambiente Cotia, incluindo necessariamente atas das reuniões realizadas nos últimos 5 anos, deliberações dos últimos 5 anos, regimento interno atual e quaisquer atos normativos que regem e disciplinam o Conselho do Meio Ambiente, convocações dos últimos 5 anos, ofícios expedidos nos últimos 5 anos, qualquer outra documentação que julgada pertinente. Item 2. Em relação à composição democrática, que seja definido no regimento interno o processo eleitoral de escolha das entidades representantes da sociedade civil, baseado na liberdade de autodeterminação dos interessados e que seja elevado o número de representantes de entidades ambientais.
3. Em relação ao funcionamento, que sejam realizadas reuniões ordinárias mensais, a cada segunda-feira de cada mês, com duração de 2 horas. As reuniões deverão ser comunicadas com antecedência mínima de 7 dias, com apresentação da pauta, conforme disciplina o regimento interno. Requisita-se, finalmente, que no prazo de 30 dias sejam prestados esclarecimentos acerca das providências adotadas para o cumprimento da recomendação ora exarada, justificando-se, se o caso, fundamentos fáticos e jurídicos para o não cumprimento da medida. Então, eu gostaria de ressaltar que esse ofício foi encaminhado ao Conselho do Meio Ambiente, tá? Onde existem essas recomendações a serem atendidas dos últimos 5 anos. Posso falar? Pois não. Primeiro, que a gente acha absurdo. Segundo, que eu estava aqui, né? Eu era secretária, estava na tua função, secretária executiva. A maioria aqui, ou alguns aqui, a maioria sabe que nos últimos 9 anos, quem redigia as atas era eu. Eu gosto de fazer isso. Só que eu redigia no computador em casa, porque a doutora Nina, dia 7 de fevereiro de 2023, eu estive na sala dela, quando ela retornou de férias, a férias de janeiro, né, de fevereiro também, eu estive na sala dela, e eu disse a ela o seguinte, peraí, só um segundo, acabei cortando aqui. Bom, eu disse a ela, e eu levei nesse dia para ela, a ata assinada por mim, a de 71 e 72, eu não sei porque cliparam na de 70, na 70ª, né? Que a de 71 e 72 foram de novembro e dezembro. E aí eu fiz as atas, eu protocolei no CIT, porque em janeiro eu praticamente me afastaram do conselho, né? O interino me afastou, não vou entrar em detalhe. E aí eu protocolei mandando para o secretário de governo, Zé Lopes, as atas de novembro e de dezembro de 2022, tá? Foi real, junto com a ata vinha, foi a convocação e o registro dos conselheiros presentes. Quem estava até dezembro de 2022, estavam lá todas. Eu sempre fiz isso. Então, a ata era acompanhada da convocação e do registro de assinatura de quem estava presente. Sempre foi isso desde 2013. Então, durante, acho que 9 anos, eu fiz a minha parte. Aí, o que eu acho estranho ela pediu novamente tudo isso, sendo que em fevereiro ou março de 2023, eu já não estava mais, eu me afastei do conselho, e ela pediu ao interino, o secretário interino, que ela queria as atas anteriores. Aí, o que eu fiz? Eu tenho em casa algumas ainda, desde 2017, 2018, mais de 5 anos, eu tinha elas lá, porque quem redigia era eu. Então, eu coloquei todas essas minutas na pendrive. E uma assessora dela, que era japonesa, parece que não está mais lá, não sei, se aposentou, sei lá, passei para ela, em março, eu não estava mais no conselho, eu não tinha nem essa obrigação, mas eu passei para ela todas as atas que eu tinha e que ela queria ter acesso, nos últimos 5 ou 7 anos. Eu passei para ela, já disse isso para o secretário e tudo. O Mauro, né, lembra que eu fazia essa parte. Está aí o Mauro que não me deixa mentir há mais de 10 anos. Né? Então, eu fazia a minha parte. Relevante interesse público, porque da prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, eu saí no final do governo Carlos Camargo, 2016. Então, de 2017 até 2022, eu mantive o relevante desse público e fazia da minha parte. E eu não recebia nada por isso, mas eu gostava. Então, aqui eu estava na reunião sempre. Então, o que eu digo é o seguinte, essa 71 e 72, ela tem na mão dela
ou nos arquivos lá, que eu entreguei pessoalmente, que foi registrado no CID, né? Tem o protocolo e tudo, que eu mandei para o prefeito também, além dos envelopes, e tem a minha assinatura. Só não tinha a assinatura do interino, porque se eu tivesse entregue para ele as duas atas, final de 2022, a 71 e 72, ele teria rasgado, porque ele queria modificar o texto. E eu fazia tal e qual as pautas. Quem que né? queria Ele queria modificar. Quem queria rasgar? Oi? Quem que queria? Não entendi. Quem queria rasgar? Não, ele iria, não é rasgar. Ele quem? O secretário entendendo. De meio ambiente, secretário de meio ambiente, ela chama de O de meio ambiente. o anterior. Não, porque ele está, eu coloquei lá, tem duas, eu não vou esticar, mas tinha duas, ele estava modificando, querendo modificar a lei, acho que 1171. Os absurdos. O secretário Viu? querer rasgar uma ata, um documento oficial. Ele queria modificar. Aquele ladrão é insano. O Mauro deve lembrar, ele queria modificar uma legislação da prefeitura, acho que é a 1171, se eu não me engano, ele queria modificar para facilitar aquela pessoa que tem um lote pequeno e uma única árvore nativa. Ele queria modificar isso, só que ele estava exigindo 25 mudas para tirar aquela única. Não, ele vai economizar no laudo, que não vai precisar de um laudo técnico, a gente tira o laudo, mas a gente vai precisar 25 mudas. Aí eu discutia com ele e falei, se o secretário continuar... Dorinha, desculpa, mas eu me perdi no seu raciocínio. Desculpa, eu me perdi. Não sei se eu me perdi no raciocínio dela, porque eu acho que tinha um assunto ali importante que o Alexandre colocou. E aí me parece que a gente tem que apresentar documento relativo aos 5 anos, só para a gente se ater ao assunto. Claro, a senhora está certa, Dora. A Dora entregou, ela está esclarecendo que entregou, inclusive, o pendrive com toda a gestão que ela esteve aqui à mesa. De que período? De 2000 e... Eu entreguei no pendrive. Acho que foi em março, por aí, de 2023. Não, mas lá tinha as atas de quando a quando. Então, acontece que eu não tinha mais as atas assinadas pelo Gustavo, tal, né, pelos secretários. Então, como eu tenho em casa ainda as minutas que eu transcrevia, eu só trazia para cá para imprimir e assinar e deixar para o secretário assinar. Era só isso. Para ajudar, de que período a que período? Documentos de que período a que período? Eu devo ter em casa ainda, talvez, de 2017, 2018, as minutas, até 2020, dezembro de 2022. Então, eu gostaria que, se fosse possível, os senhores me permitem um adendo? Se a senhora puder, por favor, trazer esse pendrive. O que eu tiver lá... Mas não foi entregue, está com o Alan. Eu já passei o Alan. O Alan pegou tudo isso agora. Presidente, me perdoa, Dorinha, você está corretíssimo e super feliz. Eu não estou conseguindo ouvir. Nós estamos felizes pelas suas colocações, porque, na realidade, nós precisamos documentar o que está sendo pedido. Sim. Então, é assim, é de 2019 até 2025, inclusive. São 5 anos, vamos fazer uma conta redonda, 2019 para cá, vamos dar uma gordura aí, entendeu? Então, tudo que você tiver de 2019, a data de hoje, inclusive, é de muito bom tom a sua colocação, porque, conforme o presidente falou, vamos fazer a apresentação deste ano, desta gestão, mostrar que esta gestão está correta, porque fazer serviço para trás é horrível. Mas o que nos cabe, que de janeiro para cá, da gestão do presidente, que esteja tudo extremamente correto. Não é correto, não, é extremamente correto e pode ser. Então, e as atas todas, tudo corretinho. E aí a gente vai fazendo serviço para trás, mostrar que boa fé, acima de tudo, acho muito importante. Dorinha, 2019, o que você tiver para cá, encaminha, por favor. A confirmação está aqui. Só uma coisa. Em 2020, deixa eu ficar só aqui perto um pouquinho. Em 2020, dia 9 de março de 2020, tivemos uma audiência pública, você deve lembrar, da Sabesp, né, para aumentar mais 20 anos, né, do contrato deles, vai até 2060, com a privatização a gente não sabe.
Então, teve audiência pública lá, só essa ata, que eu tenho em casa, a minuta, que eu fiz, me pediram para redigir, no mesmo dia, no dia seguinte, eu entregar. Foram quase 8 páginas, mas da apresentação toda dessa Sabesp, né? E aí, eu levei, porque essa ata foi para São Paulo, além da assinada por mim, pelo Gustavo, na época, que era o secretário, ela foi para o Penido, que estava como secretário de Estado, foi para o PGE, então até a Procuradoria-Geral do Estado tem cópia, no caso dessa ata da Sabesp, né? Porque a Sabesp é do governo. Então, Agora, sem querer ser inconveniente, de vez em quando eu sou. Acontece o seguinte, nós estamos aqui numa reunião que esses detalhes não precisam ser abordados aqui. Não vamos conseguir concluir. Nós não vamos conseguir andar com e o público. Nós não podemos ficar no nível de detalhe que a gente então, não vai conseguir chegar no todo. O que nós precisamos é o seguinte. História, eu sei. Você o importante é que você vai encaminhar. Vamos continuar com a reunião. Eu gostaria de chamar, por questão de ordem, dando sequência ao que o Mauro colocou, há alguns, vamos colocar aqui, pequenos equívocos da Nina nesse ofício, que sinaliza que o Conselho não está instituído. Então, na realidade, esse Conselho, eu estou aqui esse é o 2º mandato, né? Como secretário, após a saída da Dora e já na vice-presidência do Mauro, todas as nossas atas, Mauro, na sua presidência, todas as nossas atas na presidência foram sem nenhum tipo de gravação, transcritas e assinadas e disponibilizadas. Sem nenhuma exceção. Estão no site, não é isso? Não foram publicadas. Se não foram publicadas, veja bem. Gente, é fácil. Veja bem, as pessoas querem transparência. Nós temos um grupo de WhatsApp, tá certo? Coloca ali no grupo. Do dia tal, no grupo acho que saiu, não saiu? No grupo tem. No grupo tem. Senhores, a mesma coisa. Pela ordem, eu só quero pedir um favor aos senhores, até porque eu tenho gente cortando árvore nesse momento. Prestem atenção. Enquanto nós estamos conversando aqui, meio que já caiu. Prestem atenção. Me perdoe. Claro. Eu acho que a nossa nobre promotora Nina está fazendo aquilo que é de direito. Correto. A realidade é simples. Tem que subir as atas. É isso. Não subiu. Ela simplesmente disse, se não cumprir, o senhor será preso por desobediência. Eu fui na delegacia e cumpri. Mas eu cumpri de janeiro, fevereiro, porque eu não tenho essas atas. Se a senhora me permite, se puder, por favor, a partir de agora, transcrever essas atas, subir essas atas, porque quando eu for convocado novamente na delegacia, eu vou dizer, não, está lá no site, subiu, segmentando, inclusive, o que a nossa nobre conselheira está falando. Perfeito. Lisura, transparência, acabou a conversa. E eu me encarrego de fazer o levantamento de todas essas atas para mandar para o... Maravilha. Eis o salvador da pátria. Muito bom. Perfeito. Vamos dar... Pois não. Eu sou nova, tá? Seja bem-vinda, Estou há 3 meses e eu concordo assim, o seguinte, a partir de janeiro, a responsabilidade são os novos conselheiros. Então, eu acredito assim, eu acho que deve encerrar esse negócio de ata, por quê? Gente, hoje, alguém tem que ficar responsável pela ata, faça a ata, que tem 1 mês para fazer, para a próxima reunião, traga para nós aqui imprimido, se propõe no grupo, igual ela sugeriu, e pronto, gente. Toda reunião tem que ter a ata. E não tem que demorar 2, 3 meses. No mínimo, 1 mês para a próxima. Porque a gente agora é responsável. E tudo tem que ter ata. E juiz e promotor não quer saber de filmagem. Eles querem ata resumida. E acabou. Acabamos, senhora, de ter a boa notícia. Pronto. Acabamos, perdoe-me seu nome. Cláudia. Senhora Cláudia, acabamos de ter a boa notícia que eu já não vou ter mais problema, porque o secretário adjunto, o senhor Wagner, resolveu absorver. Era esse o problema. Nós não tínhamos, né? Quem que ia fazer? Olha, que bênção. Um anjo caiu no conselho. Então ele merece até uma... Não, ele é fantástico. Agora, eu acho que a gente também tem
foi eu a conselheira que pedi, a gente tem que começar a seguir um pouco a pauta. Já estamos tentando fazer isso. Estamos tentando fazer. Você tem falado isso, nós estamos tentando fazer. Então, precisa deixar a gente fazer. Vamos para frente. Olha, só uma coisa. Dora. Deixa eu só completar. Não dá para deixar completar, Dora. Nós temos que cumprir a pauta. Depois você fala... A hora que for no final, você fala tudo o que você quiser. Vamos para frente. A hora que eu terminar a pauta... Desculpa, senhor presidente. A hora que terminar a pauta, nós damos a palavra para a Dora. Pronto. Perfeito. Retorno a palavra para você a hora que terminar a pauta. Pronto. Mauro, só o seguinte. Eu não tenho jeito, Gui. Mauro, dá um minuto. Eu concluí isso aí que fala. Não sou eu. Verdade para a senhora. Dora, no final você vai falar, Dora. Não dá. É até importante a senhora. Eu só quero falar o seguinte. Desculpa. As atas começaram a ser publicadas no site da Prefeitura de Cotia, a partir, acho que, se eu não me engano, 2021. A Carminha que cuidava disso, porque lá numa assembleia, lá na Prefeitura, no auditório, o pessoal, eu reclamei com ela lá, porque eu falei, cada funcionário novo que entra na secretaria, você pede para ligar para mim lá na minha casa para me ficar mandando o avaliar, a minuta. Eu falei, eu não tenho essa obrigação, não sou funcionária. Eu faço a ata, depois de uma semana, eu trago para o prefeito, para o secretário, ele assina, fica aí e acabou, fica nos arquivos. Eu não tenho essa obrigação. E aí, o que aconteceu? Ela falou, então, Dora, a partir de agora, acho que em março... Dora, nós vamos ficar voltando em 2000. Eu vou lembrar que quando eu nasci. Por favor, Você falou que você queria. secretário, posso dar? Vamos lá, então, senhores. Dando sequência aqui à nossa reunião, nosso secretário com a palavra. Por favor. Segundo ponto, após as atas, há um questionamento explícito sobre o regimento interno, que foi feita a revisão no ano passado, que estava desatualizado, que foi entregue novamente para o Wagner e para o Sadi, quando eu estava na Secretaria de Governo, eu tive lá na época que estava o doutor Castor, onde a publicação do novo regimento interno não saiu. Nós estamos no mês de junho, e a atualização do regimento interno, que determina que as reuniões não são às segundas-feiras, elas são às quartas-feiras, já há mais de 5 anos. A Nina considera que a reunião é realizada às segundas-feiras. Ela considera um grupo de regras do regimento que foi feito em 2016, que encontrava-se completamente desatualizado ao regimento do CONSEMA, ao regimento do CONAMA, e esse grupo atual fez um trabalho com a OAB, correto, doutor Gustavo? Com a equipe da Câmara dos Vereadores, correto, doutor Leandro? Foi feito um regimento interno, revisado e encaminhado para a publicação. O trabalho do Conselho foi feito. Não foi publicado. É culpa desse Conselho? Não é. É nossa responsabilidade? Não. Pronto, foi encaminhado ao governo anterior, no mês, se eu não me engano, de outubro, setembro do ano passado. Nós temos essa ata. Lá. Vai ser a terceira vez vai ser encaminhado. Vamos encaminhar de novo pela terceira vez. Pronto. Então, só para dar sequência. Então, esse regimento interno tem que ser publicado. Tá ok? E não é responsabilidade dessa mesa. Vamos lá para o item que ela coloca, que é a questão dos ofícios. Hoje a gente tem, sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, que isso está com o Wagner hoje, secretário, o e-mail do Conselho, correto? Nós deixamos uma pessoa só para ver o e-mail agora. Ok. Não é o Conselho que tem acesso a isso. Ok? É o Poder Executivo, de novo. É o Poder Executivo que, conforme o Mauro colocou muito bem na última reunião, é que tem a atribuição de executar o que sai desse Conselho.
O conselho, ele delibera, ele cria as resoluções, ele cria as normativas, ele funciona de forma autônoma e independente, mas não executa. A Nina está cobrando do conselho a execução. Então, ela vai entender há um equívoco que não somos nós. O site do conselho está A resposta é desse conselho. E nós estamos construindo essa resposta aqui. Anda, vamos para frente. Com relação ao processo... responsabilidade nossa, a gente tem que dizer para ela, fique claro que isso não é responsabilidade nossa. E que esclarece. Que foi encaminhado, que está aqui o regimento que foi aprovado. Vamos para a próxima. Para a próxima. É só subir a ata, acabou o problema, gente. E o regimento Próximo. interno. Vamos lá, próximo. Responde passo a passo. Tá bom. Vamos para frente. O regimento interno precisa publicar. Alguém tem que publicar, não nós. Vamos subir. Pronto. Vamos para frente. Que seja definido no regimento interno o que já está feito. Ela coloca como se não houvesse a revisão do regimento interno. Agora, se não for publicado, não existe. Na visão dela, para visão... Está correto. Mas é só mostrar que isso foi encaminhado. Perfeito. Mas agora ele foi cirúrgico. Ela chega lá, não tem? Aí ela vai e procura alguém para... Mas vocês não fizeram, a gente fez. Isso. Entendeu? Olha a sinuca que ficou. Aí ela vai cobrar a pessoa certa. Que não somos nós. A Gente, gente... tem que entender que a vida é um conjunto. Não interessa se sou eu, culpada, Pedrinho ou João. Interessa que o dano é para Nós todos. estamos dando a resposta. Agora eu acho que tem que ter calma. Estamos com calma. Step item por item, responder com calma e tranquilidade. Não adianta falar que o culpado é fulano ou ciclano. É mostrar, olha, encaminhei para aqui. Entendeu? Tem uma linha especial. Posso dar sequência na pauta, presidente? Vou concluir. Deixa eu concluir. Posso? Pode, porque só segmentando, todo mundo, um só corpo e tal, mas quem vai para a delegacia é meu CPF. Então vamos defender o... Bora. Vamos embora que eu tenho que ir para a delegacia. Vamos embora. Vamos embora. É exatamente esse o ponto. Vamos para frente. Bora. Vamos caminhar. Sei disso. Com relação ao processo de eleição da atual representação da sociedade civil, que ela questiona aqui no item 2 do ofício, foi feito um edital para a eleição do atual grupo, com todas as recomendações que foram solicitadas pela Promotoria de Meio Ambiente de Cotia, sem exceção, publicadas para a escolha dos atuais representantes. Pronto. Isso está resolvido. Vamos para Só frente. apresentar o que foi feito. Tá bom, já se sabe. Você vai virar secretária aqui do VAR. Vamos. Vamos para frente. Para concluir, né, no item 3, que ela coloca, que é o último ponto do ofício, ela requer que sejam realizadas as reuniões mensais a cada segunda-feira. Ou seja, ela está fazendo um enfrentamento daquilo que é de 2016, que já não se aplica há anos. Vamos fazer na segunda quarta-feira. Eu vou oficiar a ela. Eu vou oficiar a ela que já há muitos anos está. Senhores, eu vou fazer um ofício, por favor, anote aí, para que eu possa já preparar lá no jurídico, fazer um ofício e dizendo a ela, há 5 anos, 10 anos, nós fazemos toda segunda. Ela não vai se importar. A promotora não se importa, ela fez uma sugestão. Uma recomendação. Isso aí. Vamos em frente. Então, para concluir, o prazo disso é 30 dias, então, ou seja, a gente tem um prazo até o dia 15, Wagner, tá ok? De junho, para fazer essa resposta. O duro, Alexandre, é que nenhuma das duas funcionárias 15 de junho, essa estavam resposta. aqui. Qual que é esse inquérito aí? É esse aqui, é o que eu acabei de ler. Inquérito é esse? Vou te dar o número dele.
660 de 2024. Ele é o inquérito, é o ofício 463 de 24, é o inquérito, o final 128 de 2022. Dá uma olhada de quando é o Então, início peraí, desse inquérito. vamos lá de novo. Repete aí para mim localizar esse ofício. 2022 eu já estava em Cotia, já era secretário. Sem nem chegar na Jorge Caixa. Então, dá para o senhor repetir, por gentileza, senhor Claro, secretário? o ofício é o 463/24 da segunda PJ do MP. 24. Isso. Viu, Alexandre? Pois não. Infelizmente, as duas funcionárias que falaram, inclusive, para mim, que não estão mais na secretaria, uma saiu um ano antes, acho que no final de 2023, e a outra o ano passado. Que disseram para mim, depois que o invocou comigo em janeiro de 2023, ele falou em alto e bom som no corredor. Se você precisar de qualquer documento das atas, né, qualquer documento do conselho, protocolo aí na recepção, eu vou pensar de 2 a 3 vezes se eu vou te atender. Aí elas disseram para mim uma semana depois, Dora, eu falei, eu não vou procurar, não quero nada. Ele levou todas, 2, 3, não importa, todas as pastas do conselho, com todas as atas, dos últimos, sei lá, 8, 10 anos, ele levou tudo para a sala dele. E de lá, deve ter sumido. Tá ok, Dora. Vamos dar sequência. Então, basicamente, Acho que o Leandro quer falar alguma coisa. Leandro, Teremos acesso a isso. eu li ele, teremos acesso. Tá bem. Com Mas relação como usava no às grupo, né? reuniões da segunda Deixa ele falar. ela se baseia no regimento atual. Infelizmente, ele é o que está vigente. Qual o motivo de não fazer as reuniões da segunda? Porque se tem que publicar, já foi aprovada uma deliberação desse A conselho. deliberação, não está essa deliberação. Se for publicada, não tem conhecimento, não tem como. Então, nós vamos encaminhar para ela. Assinado. Essa ata do regimento, nós temos assinada por mim e por Mauro, correto, Mauro? Assinado, Com o documento protocolado na Secretaria de Governo. Agora, falar aqui, nós vamos encaminhar, tal. Daqui 30 dias eu vou para a delegacia de novo, porque não encaminharam. Então, faz uma gentileza para mim, meu jovem e querido promissor secretário. Um dia será, quem sabe, até um nobre senador da República. Caminha isso já para ele. Vou pedir uma gentileza, anota aí. 72 horas para me ter aí permita-me. Os protocolos, a gente tem os protocolos todos. O senhor fez a citação aí do regimento interno. Regimento interno. 72 horas. Se não tiver, eu vou tomar outra providência com você. 72 horas. Porque ela me dá prazo. É hoje. Não é 72, não. Ela me dá prazo. É agora. Ela olha para mim e diz, o senhor tem 3 dias, e é peremptório. Não tem sábado, domingo e feriado. Eu saio da minha casa até vestidinho, já para ir preso. Porque não é peremptório. Eu posso ser preso no feriado. O senhor já percebeu? Por isso que ela vai me prender. Os caras precisam de alguém lá dentro. Então, eu tenho... Desculpe, foi só uma brincadeira. Então, 72 horas, duas colocações, para que eu possa oficiar, anexar no ofício as informações de que está laudado já toda quarta-feira. É complicado ter todas as atas, tudo assim, aquele papelzinho que a gente quer olhar. Está no grupo. Não, dá licença. Não, peraí, não está no grupo, porque eu não sou Mostra para não achar. Mostra Não, dá licença. Não. Está o KKK, Não, as nossas dessa do regimento interno, nós estamos falando. Ata do regimento interno. Está aí, no seu todos os grupo. documentos relevantes e relativos a esse conselho. Quero saber se é denúncia, se é discussão, se é ata, que esteja de forma clara no grupo que acabou No de seu falar. grupo está. Se abrir seu celular, está aí. Tá bom. Está aí. Ela tem prova. Fala com ela lá. Vamos para frente. Posso dar sequência? Mostra. Vamos dar... O KKK está lá. Não, tá certo, eu estou equivocado. Vamos para frente. Tá bom, o presidente do conselho está equivocado. Tá certo, a gente precisa estudar um pouquinho mais para fazer essa localização. Você me ajuda, tá, presidente? A localização. Gostaria que a senhora fosse à minha sala depois, Com toda certeza. até porque eu preciso que os jovens arquitetos, nosso querido advogado, depois me acompanha seccional, que o Dia dos Namorados está chegando e eu preciso me barbear e pôr um batom
Então, a senhora depois, se puder ir lá, nós vamos Para ajudar. procurar juntos direitinho. Mas eu quero, em 72 horas, o documento para cumprir aquilo que o nobre conselheiro ao fundo relatou. Certo? Daqui 3 dias vocês vão ver eu dizer, não chegou, não tem, blá, blá, blá. Vocês não sabem que eu passei nesses corredores um verdadeiro inferno para arrumar essas atas. Tudo aqui é muito fácil resolvido. Eu quero saber quem é que vai tirar a mãozinha do bolso e fazer acontecer, como eu tive que fazer. 70 anos de idade, eu estou correndo atrás de Catarina, Michele, Janja, estou correndo atrás de todo mundo para achar as atas. Ninguém achava. Ninguém achava. No fim das contas, mediante uso e emprego de força física, apareceram as atas. Pô, pelo amor de Deus, o senhor tem toda a razão. Põe nesse bendito grupo, vocês são moderninhos. Vocês são tudo moderninho. Põe aí. Põe ali, certo? Encerrado esse assunto, 72 horas e nós vamos dar entrada no ofício à nossa nobre promotora. Segue, senhor secretário. Vamos dar sequência? Não se esqueça que eu gostaria de falar com a senhora logo depois, por gentileza, senhora. Dando sequência, terminados os assuntos gerais e as inclusões de urgência, entramos à parte 2, apresentação do cronograma de... Nos assuntos gerais e ordem de urgência, eu gostaria de saber se esse é o momento para eu protocolar aqui para vocês um ensaio crítico sobre a passagem da Nova Raposa, que vai conectar Raposo Tavares, do quilômetro 33, à BR-116, pelas ruas do município de Cotia. Sugiro ao senhor... Posso protocolar? Não, sugiro ao senhor que faça diretamente com o nosso secretário para que ele passe, nós possamos discutir aqui em off, até para que tenhamos na próxima reunião, e assim seja, para que a gente possa falar com mais profundidade. Hoje o senhor me fala sobre a Nova Raposo, que, aliás, eu fui pegar Raposo e me perdi, fui parar em Itapevi, na Roselândia. Eu preciso ter profundidade e conhecimento. Para nós, nesse momento, basta que o senhor nos permita, encaminhe ao senhor secretário, para que ele encaminhe a todo mundo, para que a gente tenha, olha, gostaríamos que o senhor se aprofundasse sobre essa pauta, para que nós falássemos realmente com o mínimo de conhecimento, de preferência com vasto conhecimento. Discutir sobre a Nova Raposo hoje é um assunto, assim, extremamente delicado, requer uma série de análises, preciso de opiniões do Conselho de Engenharia, preciso do doutor, uma opinião jurídica, preciso do nobre Jean, do Conselho Estético, eu preciso de... Então, me permita, faça, ele diz, ó, na próxima reunião nós vamos discutir isso aqui. E a gente começa a interagir. Eu pedido pela ordem, Está correto. Para simplesmente protocolar e fazer todo esse procedimento aí. O senhor está corretíssimo. Seja aceito o documento. Presidente, é importante essa sua colocação para ser repassada aos demais conselheiros, porque, se não me falha a memória, Fernando, eu não sei se o Fernando estava na reunião, quando a Dani e Márcia protocolaram algum documento com relação ao Plano Verde, e eu, como conselheira, perdoe que a minha memória não é muito boa, eu não tive conhecimento desse documento. Acesso. Não tive acesso, qualquer acesso, e isso foi protocolado ao Conselho do Meio Ambiente numa reunião, e nós não tivemos conhecimento. Eu, pelo menos, não tive. Fica aqui só as minhas escusas. Protocolado, que esteja compartilhado. Isso mesmo. Exatamente o que nós vamos fazer. Fica aqui as minhas escusas, que eu acabo de descobrir que o meu antecessor, inclusive, rasgava documento e tal. Provavelmente o Pan Verde virou triturador. Né? Então, foi nessa gestão. Foi nessa? Foi. Não, eu não... Foi nessa gestão, acho que o senhor já não estava mais na sala, mas foi protocolado junto com a mesa um documento. Então, eu peço perdão, não tenho conhecimento sobre isso, gostaria de saber onde está esse documento. Para isso, nós é simples, não se preocupe, 72 horas. Eu quero o documento. É simples, alguém tem que estar com o documento. Na pior das hipóteses, pedimos, como é o nome da nobre
conselheira que encartou o pedido? Não, ela era do público, ela estava representando um grupo chamado... Então, nós vamos fazer uma investigação social, localizar o telefone dessa senhora. Quem tiver, por favor... Fernando, por favor. Fernando, você tem o telefone dessa senhora? Então, por favor, passe agora. Permita, desculpe interrompê-la, querida amiga. Passe agora para o secretário. O senhor liga e pede uma cópia do documento para ela, por gentileza, senhor secretário. Só uma questão de ordem. Como é que nós vamos proceder, Wagner? Protocolos e ofícios do Conselho? Uma pergunta muito objetiva. Recebi o nome de quem recebi a data. Vai ficar com o senhor Wagner. Então é do Wagner. Então a responsabilidade é do Wagner. Ele vai ter uma pasta. Não é da Secretaria Executiva. Secretaria Executiva? Cadê? Quem é a Secretaria Executiva? Sou eu, vou levar para casa? Não, deixa com o Wagner. Esse é o ponto, então fica com o Wagner. Claro, o senhor às vezes tem obrigações. O senhor tem obrigações em outros estados, o senhor tem obrigações, e eu fico desesperado onde o senhor está, até porque sua falta, a sua pessoa me faz assim, quando o senhor não está perto, eu fico muito triste. Então, como eu tenho aqui Então, protocolo Wagner. Esse senhor que fica 12 horas por dia comigo, do conselho é Wagner. Ele fica 12 horas por dia comigo. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, ele tendo todos os documentos, qualquer coisa que eu preciso... Está entendendo onde é que está? Só para receber, eu recebo. Eu só preciso de alguém que tenha os documentos. Esse é o meu problema. Eu fui para a delegacia por falta de documento, querida. Nesse momento, você acaba de falar do Pão Verde. Eu nem sei o que é Pão Verde. É um banco digital? O que é isso? Eu não tenho ciência. Onde foi o documento? Do conselho ou não? Ele fica 14 horas por dia ao meu lado. Só para o senhor saber da representatividade, do grupo, cabe informar que a pessoa que entregou, hoje, ela é presidente da Associação dos Moradores e Amigos da Granja Viana, inclusive tem CNPJ, formalmente está tudo legalizada, e foi quem entregou, fez essa entrega. E eu, como conselheira, perguntei, o que foi entregue? Foi entregue ao conselho. Eu falei, eu, como conselheira, não tenho conhecimento do que foi protocolado. O que foi entregue? Para quem foi entregue? Que dia foi entregue? Foi na reunião que teve Então, mas me permita. No auditório do meu... É isso que eu quero acabar. Principalmente que providência foi tomada. Mas é difícil tomar uma providência. Meu senhor, eu não consegui engravidá-la se eu não tive contato físico. Eu não posso falar sobre o documento que sumiu. Documento que está desaparecido, documento público que pertence ao Conselho. Só uma coisa, cadê o protocolo desse documento? Quem assinou esse Quem assinou esse? Então, nós vamos fazer o seguinte. O senhor Wagner é adjunto. O senhor Wagner, só um minutinho, senhor Sadi, por gentileza. O senhor Wagner é meu secretário adjunto. Aliás, na minha ausência, ele responde pela secretaria. Então, alguém aqui tem que assumir responsabilidade. Quem gostaria de ficar com a pasta, com todos os documentos, receber ligação minha às 23h40 para saber sobre ata, sobre ofício. Quem é que pode fazer isso para mim? Tem que ser na prefeitura. Então, mas quem da prefeitura? Onde eu vou? Quem sou? Nós temos um anjo salvador que nem pertence ao conselho, está dizendo, eu absorvo para vocês, eu cuido para vocês, eu transcrevo para vocês. Eu só posso agradecer e buscar um aumento salarial a este senhor. Alguém se opõe ao senhor Wagner? Alguém se opõe ao senhor Wagner? Mas, claro, ele está se propondo a receber e ele responde, recebido. Você tem protocolo, né? Porque foi protocolado. Do Pão Verde, senhor Fernando, do Pão Verde. Olha, está aqui, já apareceu. A senhora viu? Mediante o uso de coação física, a gente consegue fazer o Fernando entregar a coisa. Não vai fazer delegacia. Tá certo? Tudo que vocês protocolam não vai para o sítio. Boa pergunta. Não, espetacular. Esse é o caminho, Thiago.
Claro. Senhores, um minutinho, um minutinho. Surgiu. Só um minutinho. Surgiu aqui uma sugestão, por favor, senhor. Eu faço parte do Conselho da Saúde também. E tudo que a gente conversa no Conselho, tudo que alguém pede reivindica, a gente põe No sítio. no sítio. Claro. Vem protocolo de protocolo. Perfeito. E aí volta para a gente da saúde para É o poder que a gente tomar vale. providência. É o que vem Tudo primeiro em mundo. papel. Ninguém entrega nada na mão do secretário, na mão Claro do que não. correio. Nada é protocolado, tudo vem para você. É o que fizemos no gabinete do prefeito e na Secretaria de Governo, correto, Sadi? Está tudo protocolado, Sadi? Não está no sítio, Sadi? Pronto. Perfeito. Aí, garoto. Gostaria de deixar. Gostaria de. Doutor Gustavo, por favor. Gostaria de reiterar aqui, de rever o que eu havia sugerido, porque senão não se chega a lugar nenhum. Chegamos a uma porcaria que eu quis constituir, que é deixar esse papel volátil e oficialmente. Tudo bem, senhora? A senhora está bem, senhora? Como vai a Bom dia, senhora? Pode se sentar, senhora. Elegante, A senhora. senhora assina depois, senhora. Está assinado já. Então, nós faremos exatamente. Muito obrigado pela sugestão. Eu aproveito e coloco, se a senhora me permite, a sua sugestão foi maravilhosa. A partir de hoje, nós faremos o seguinte: o endereço do conselho é Rua Jorge Caixa, é isso? Cai lá na secretaria, ao conselho, certinho? A partir de hoje, senhores, tudo que for relativo a documento, protocolize-se no CIT, encaminhando ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Agropecuária. Quem estiver de acordo, levante a mão. Perfeito. Aprovado. Essa é a previsão do próprio regimento que ainda não foi publicado. Doutor, o senhor devia ter falado isso antes para mim, o senhor já tinha me poupado, eu não tinha me roubado o tempo. Doutor, nobre doutor, se o senhor tivesse falado antes, eu não teria lhe roubado o tempo com essa prévia. Se o senhor dissesse, já está ali, ó. Tem mais alguma coisa que alguém queira falar que está ali, que eu não sei? Pode falar. O acesso ao sistema não é feito pelos conselheiros, é feito pelos servidores da administração. Executivo, correto. Então, como é que o conselho vai ter acesso à atualização disso aí? É ilegítimo. Vai vir para mim. E ele encaminha a mesa. Eu encaminho na mesa aqui. Ele vai jogar no... Não, eu encaminho aqui a mesa. Para que os senhores deem uma decisão e chegamos ao denominador comum. O senhor disse, o que adianta? Que resolução foi tomada? Assim que chegar na mesa, nós votamos. Nós esclarecemos. Já foi votado que vai ser via CIT. E, é claro, chegando para mim, o senhor Wagner vai apresentar aqui, o senhor secretário recebe as pastas, certinho? Perfeito. Perfeito. Tudo que está no papel é mais fácil de você provar, dizer. E juridicamente fica comprovado. O pão verde eu não tenho ciência. Agora estão recebendo. Sr. Mauro, eu estou começando. Certo. Eu estou começando a ter dificuldade em conduzir a reunião. Por gentileza, aos 70 anos, eu não tenho garganta, faltou o microfone. Tem um microfone? Então, fica acertado que nós faremos. Muito boa, parabéns pela apresentação, já está votado. Nós apresentamos no CIT. Perfeito. Eu recebo, entrego ao senhor secretário. Encaminha em pauta. E ele encaminha em pauta, e nós discutimos aqui para dar a solução que o senhor brilhantemente cobrou. Segue? Perfeito. Dando sequência. Desculpe, eu estou sem voz. Retomando, então, a parte 2. A apresentação do cronograma de reuniões e plano de trabalho dos coordenadores e relatores eleitos dos grupos de trabalho para a elaboração das políticas municipais vinculadas à revisão do plano diretor e lei de uso e ocupação do solo. Então, na última reunião, Jean, correto? Foram eleitos
relatores e coordenadores, dos quais tínhamos acertado a presença do Jean, do Gustavo e do Leandro, e a Lenita, que se manifestou no grupo, correto, Lenita? Que não quer colaborar, correto? Não, eu não falei que não quero colaborar. Minha colaboração está à disposição. Minha colocação é que eu não teria disponibilidade de tempo. Isso. Eu estou num tratamento e eu prefiro não me incumbir com essa questão. Perfeito, então precisamos substituir. Absolutamente à disposição para colaborar com o que estiver ao meu alcance. Eu aproveito e deixo registrado aqui, Lenita, pelo pouco tempo que ele tem. Permite. Então, o Sadi está se disponibilizando a ocupar o lugar da... O senhor me permite um adendo só? Por favor, presidente. Dora, faz a selfie lá, que eu preciso de você dando uma opinião para mim. Faz a selfie. Tudo bem? Não com o microfone. Pisou no meu pé. Eu quero deixar registrado aqui, Lenita, pelo pouco tempo que conhecemos, o brilhantismo com que você sempre fez as suas intervenções, a forma educada, a forma sincera com que você sempre se dirigiu a este secretário do Meio Ambiente, a esse presidente do Conselho. Então, você será sempre a nossa eterna Lenita. Você faz falta. E, por favor, assim que resolver o problema, retome, porque sem você, nós não teríamos essa guerra gostosa que nós enfrentamos a cada reunião. Em nome de todo o Conselho aqui, eu quero deixar registrado a tua eficiência, a tua operacionalidade, as tuas ideias brilhantes. E conte com todos nós aqui para o que for preciso. Muito obrigada. Estou para contribuir com o que tiver meu alcance. Muito obrigada. Eu te amo, concordo Lenita. também. Obrigada. Bom, então, após a renúncia da Lenita na coordenação da relatoria de um dos grupos de trabalho, o Sadi está se disponibilizando a colaborar no grupo. Leandro, se eu não me engano, a Lenita estava no seu grupo, correto? Sim, na verdade, tinha combinado de fazer em conjunto, né? Em conjunto. As duas fotos em conjunto. Então alguém mais gostaria de se candidatar à vaga de relatoria para a revisão de plano diretor e uso de ocupação do solo, exclusivamente das questões meioambientais e agropecuárias, nos limites das nossas atribuições? Algum outro conselheiro se disponibiliza a isso? Nós fizemos. Não, a Lenita acabou de renunciar, o Sadi está se disponibilizando a ocupar o lugar dela na relatoria. Algum outro candidato? Acho que Massa é excelente. Não, aí é candidato. Sadi, você me permite uma coisa? Claro, respeitosamente e carinhosamente, é sempre uma honra. Você não só é um bom amigo, como uma pessoa fantástica. Mas quando se fala nesse referencial, uso de solo, tal, não sei o quê, nós estamos falando com um grupo dos melhores arquitetos e engenheiros, que, aliás, eu antes de me... Eu vou informar vocês que eu me formei agora em engenharia florestal. Vou fazer a colação de grau, era isso no início, né? Formado em Direito, em Gestão Pública, e terminei, não vou estudar mais. Aí eu perguntei a ele, eu falei, onde eu vou me cadastrar? Que seção? Cotia, Osasco, São Paulo? E ele me induziu ao erro, vem para Cotia. Induziu ao erro. E eu vou dizer por que eu optei por Cotia, Sadi. Porque as referências que eu obtive de órgãos ligados a engenheiros e arquitetos, Cotia é muito bem conceituado. Verdade. Então, eu falei, bom, pelo menos eu vou ficar ao lado de gente inteligente. Se o senhor me permite, eu gostaria de deixar aqui que o senhor Massa assumisse essa atividade. Trata-se de um georreferenciamento de uso de solo. Vai entrar toda a questão técnica. Nós estamos falando com o Papa, o oráculo. O oráculo está aqui à nossa frente, Sadi. Tudo bem para você? Sem problema. O convite é extensivo ao colega Fernando também. Que também Claro. Mas, por favor, que seja... Todos concordam? Quem concorda com a ocupação do Massa? O senhor Massa... Você aceita? Eu falei, eu aceito. Eu aceito. Aceitou. Pronto, casamos. Por favor. Na outra reunião teve as pessoas que já se inscreveram, têm participado dos grupos e tudo mais. Disponibilizaram os contatos, e-mail, telefone, precisa dessa lista para a gente poder organizar a gente. Correto.
Também o Essa problema lista das também atas não- subiu. Você viu como é importante seguir a ideia desta senhora? O senhor doutor, o senhor viu como é importante seguir a ideia dessa senhora? E tudo que acontece aqui nós registramos e protocolizamos. Porque aí não foge mais documento, as ideias não ficam perdidas, mesmo as que estão no papel. Né? E tem que ser resolvida, não está no papel, né? Sim. Não é falar, né? A senhora e o nobre doutor lá no fundo estão me cobrando resolver. Eu vou resolver. Eu só preciso descobrir o quê. Dando sequência, então, após a substituição, né, na relatoria e a entrada do Massa, o grupo formado por Leandro, representante da Câmara dos Vereadores, Dr. Gustavo, representante da OAB, Dr. Massa, engenheiro, também merece o doutor? Sim, doutorado. Sim, doutorado. A ETEC, CREA e Jean, Secretaria de Habitação e Urbanismo. Então, esse grupo formado irá, entre eles, deliberar o cronograma de trabalho, independente, Gustavo, da ampliação, que eu não tenho dúvida que não se limitará àqueles nomes que estarão nessa lista, que são exclusivamente os que participaram da 100ª reunião. A ampliação e a divulgação para a formação desses grupos, ela tem que ser feita pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura, secretário, para trazer o maior número, Fernando, de técnicos e de pessoas capacitadas para colaborar com eles. Mas você está de acordo com isso? Está perfeitíssimo. Só quero oficiar agora, eu não vi, tinha documento, doutor Gustavo, eu não vi esse documento e tal. Então, nós vamos elaborar um documento, inclusive coletar a assinatura dos nobres doutos, que irão participar disso para que fique oficiado. Perfeito. Protocolizamos lá. Foi uma reunião grande que teve no auditório lá da educação, aonde as pessoas colocaram, foi na 100ª, obrigada, foi na 100ª reunião, que as pessoas colocaram, estava um público grande, expressivo, que as pessoas colocaram seu nome, seus contatos, perfeito, demonstrando interesse na participação desse grupo. Tá, e que seja oficiado, então, que nós já temos aí, são 4, 5 elementos, 4, 5 pessoas. Isso, 4. Que vamos oficiar, então, 4, né, Leni? Já vamos oficiar isso e fazer um documento que os relatores, com relação ao assunto, pronto. Vamos apresentar o cronograma e o plano de trabalho. Então, vamos oficiar isso. E que se seja feito um ofício, nós protocolizamos ao secretário do Meio Ambiente, ao presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, para que eu possa colocar na mesa e vocês começarem a ver documentos oficializados juridicamente e com solução para a resolução. No sítio. Dando sequência, então, entramos no item 2 da segunda parte, sobre dentre as pendências que temos desse Conselho, que ficaram represadas no Poder Executivo na gestão anterior, nós temos a aprovação, secretário, do selo verde, que foi aprovado no município de Cotia, e que, da mesma forma, todo o trabalho desenvolvido pela Fiesp, Ciesp, grupo de trabalho, e que foi protocolado no CIT, o encaminhamento desse texto, volta novamente a esse Conselho para encaminhamentos a pedido do Mauro, que eu vou transferir a palavra para ele, que colocou a seguinte situação. Demorou tanto para publicar que veio a BNT e veio uma publicação do governo federal sobre selo verde a nível nacional. O que poderia ter sido protagonista. Então, na realidade, hoje, a gente já tem uma obrigação legal de revisão do selo verde, que foi previamente aprovado, encaminhado à Secretaria de Governo, que em função disso, correto? Então, deixa eu... Gostaria só de, que ele pudesse antes do meu nobre colega de trabalho, eu gostaria de ter acesso a esses documentos. Vocês falam sobre o selo verde, e eu não sei o que é um selo, vocês compram no correio de verde, o que é isso? Então, permita-me. Independente, que negócio ardido é isso? Nossa Senhora, você fez para me calar, meu amigo. Eu também. Independente disso, com o vasto conhecimento que Vossa Excelência tem, eu gostaria de ter acesso aos documentos para me ter ciência. Vou esclarecer a respeito disso. Ser rápido, esclarecer. A primeira coisa, para dar esclarecimento, só daqui, após 72 horas que nós respondemos tudo o
que o secretário tem. Certo? Perfeito. Tudo. O que acontece? Nós éramos protagonistas nesse assunto. Nós tínhamos feito um trabalho muito grande com um grupo que a gente reuniu, no grupo de sustentabilidade do CIESP. Nós reunimos o pessoal daqui do Conselho, algumas pessoas, reunimos a Janaína, que não sei se deve continuar no, sei lá, continua aí, que é uma arquiteta urbanista que fez uma pesquisa enorme. Verdade. O Leandro foi envolvido nesse assunto, toda a Secretaria do Meio Ambiente foi envolvida nesse assunto. Então, todas as legislações, etc. e tal, elas foram respeitadas naquele momento. E chegamos a um consenso sobre o que foi aprovado. Demorou tanto que saiu o selo verde nacional, com legislação federal, a BNT... Agora eu entendi por que o nobre doutor disse perdemos o protagonismo. Agora eu captei. Agora eu entendi. Então, nós chegamos o primeiro município a se conceder um selo verde. Marcelo Costa veio aqui, explicou sobre todas. Houve uma discussão bastante grande. Nós chegamos o primeiro município a ter isso aqui na região. Mas dá tempo de fazer ainda. Tá. Então, e assim o faremos. Né? Então, o que acontece? Dentro desse assunto, todo esse material ficou, o Wagner saiu, mas ele é o homem que vai poder recuperar o último documento. Eu quero saber qual é o último documento que está dentro da secretaria. Isso deve estar com Janaína e com o Leandro. A Janaína tem capacidade, porque ela fez a primeira minuta disso, ela estudou muito a respeito disso. Capacitadíssima. E a gente começou a fazer as inserções do que a gente achava necessário. A base foi dela. A base foi dela. Então, eu acho que ela é uma pessoa capacitada, logicamente, após os 72 horas do nosso secretário, para que na próxima reunião a gente tenha, mande para mim colocar para as pessoas... O Wagner, pedir para a Janaína ao selo verde. Documento. Ela é extremamente minuciosa. Ela deve ter tudo lá direitinho. Tem protocolo, a gente até protocolo. Tem tudo. Perfeito. Então, até a próxima reunião, se ela manda alguma coisa, a gente já coloca sobre as outras pessoas que participaram, vai ser muito rápido para a gente dar uma ajustada, não precisa ajustar, e aí trazemos para o Conselho para votação. Pronto. Discussão e votação. Com isso, uma segunda votação, porque a primeira já teve aprovação. É isso, a retificação. Então, uma retificação, me perdoe, eu não sabia nem que tinha sido votado. Democraticamente se faz tudo isso. Só não foi publicado. Para terminar a minha fala, eu gostaria de só reforçar o seguinte. Eu acho que nós precisamos, depois, se vocês permitirem, a Dora, final, pode falar, porque senão ela vai ficar chateada. Não, esclarecer os assuntos que estão pendentes que ela tem que esclarecer. Exato. Ao final será dada a palavra, sim. Então, veja bem, o que eu acho é que nós temos aqui, e tem de fato um respeito ao programa, a pauta da reunião. Nós estamos desviando demais dos assuntos. Isso incomoda o público que está nos assistindo. Ninguém aguenta assistir com tanta interferência. Nós precisamos encurtar essa reunião. Objetividade. Ser mais objetiva, porque senão nós não vamos ter público para assistir essa reunião. Assistir uma reunião de 2 horas, ali, ouvindo tudo se blá, 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 não funciona. Fica até constrangedor. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Alguém quiser ser moderador dessa reunião... A presidência e vice-presidente controla mesmo. Para controlar, porque a gente precisa respeitar o público. Recado dado, senhor Tá bom? Recado dado. Senhores, correto aí, senhor secretário, senhor vice-presidente, tudo bem? Senhor Wagner? Senhores conselheiros, alguém tem mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não, senhor Massa, doutor Massa. Quarta-feira passada, tivemos uma reunião do meio ambiente com o pessoal da CIESP, o doutor Alex Reginato, do Senai, convidou, da CIESP, a respeito da Enel, Eletropaulo Enel, aqui no município. Foi feito aqui dentro do Foi feito online,
porque eles não quiseram fazer presencial. Ok. Recusaram fazer presencial. Por que isso? A prefeitura emitiu um documento, o ex-secretário, autorizando que a Enel pudesse fazer as podas nas árvores em contato com a rede elétrica. Perfeito. Por um ano até dezembro de 2025, final do ano agora. Emergencial. A Enel não sabia. E tinha o documento. Não sabia que existia essa Eles autorização. protocolaram, tem o protocolo deles. Perfeito. Tanto é que surgiram dúvidas das empresas, das indústrias, que foi feita a reunião justamente com os grandes clientes. Os grandes clientes estavam reclamando da qualidade de fornecimento de energia péssima da Enel e da demora do caminhão chegar para fazer a restabelecimento da energia. Então, tem indústrias que estão a 200 metros da TD e a péssima qualidade de energia estava prejudicando a produção da indústria. O próprio secretário de Rendas, o Michel, entrou nessa reunião online, dirigindo o carro dele e falando que esse prejuízo está acontecendo na cidade violentamente. Tanto é que o Michel deixou, inclusive, o contato dele com o superintendente da Enel para resolver esse assunto das podas de galhos na rede elétrica, da rede de distribuição. E a Enel não sabia. Então, a gente precisava reforçar isso. Se o senhor me permite, eu tenho ato concluso. Claro que sabia, Dora, ele sabia. Claro que sabia. Tivemos reunião aqui, a meu pedido. Então, senhor Márcio, foi 2022. Vou falar uma coisa para vocês agora. Encerrarmos a reunião. Eu vou marcar uma reunião com a Enel, porque era público, agora é privado, não me interessa. Até porque eu não posso mexer, eu falo agora como secretário do Meio Ambiente, eu não posso pegar e dizer, doutor, me permite usá-lo como pedraço. Vamos lá, tal, mexe na rede, me poda, pega, vai morrer eletrocutado. Então, isso, se eu judicializar, eles vão ter que me indenizar ainda. Então, eu vou marcar uma reunião, pedir ao membro da Enel, se for o caso, quiser fazer por satélite, por tambor, por farmácia, não me importa. Só para cobrar responsabilidades. Porque lá, para mim, 90 dias, o mínimo. Então, realmente é uma coisa amorosa tal. E aí existe um outro problema que eu estou averiguando. E não dá para a gente tirar tal, mas está aqui o cartão de um amigo que tira. Eu estou... Perfeito. Eu estou numa fase chamada S2. S2 é um serviço reservado, um serviço de inteligência, a qual eu participei a vida inteira. Eu estou dando uma pesquisada, até botei umas arvorezinhas. Eu peguei e pendurei no fio elétrico para eles irem lá. Quero ver se por 5 mil eles tiram. Não custa nada. Casa de caboclo é a minha especialidade. Operação Colabrinho. Então, mas eu vou pegar. Eu estou nessa fase investigatória. E já vou marcar, senhor Márcio, senhores conselheiros. Está na hora de a gente delinear algumas informações mais profundas com relação a prazo, tipo de serviço, qual critério adotado. Então, eu vou correr atrás dessa reunião para poder abrilhantar, embasar e dar uma satisfação aos meus nobres conselheiros. Só para colocar menos o CIESP. Para ter uma ideia, hoje pela manhã o prefeito de São Paulo estava reclamando que a Enel não estava ligando luz em creche, um hospital e numa área de atendimento de crianças em São Paulo que estavam há mais de 60 dias esperando uma ligação de luz da Enel. Ou seja, esse é o nível de prestação de serviço que a gente está tendo. Mas se judicializa, a primeira pancada que eles tomarem, de 1 milhão de indenização, aí o diretor sai da cadeirinha dele, o CEO sai da cadeirinha dele e vai começar a tomar providência. E pancada boa nós temos, não tem problema. Não tem problema, eu tenho você ali, não tem problema. Mas se for para chamar Tenho Dora como testemunha. Se for para chamar a eles para essa reunião, certo, convoca a Arcesp de São Paulo. Certo. Porque a Arcesp está acima dela.
Mas, aliás, quem vai trazer para a reunião não é bem a ele. É o governo do Estado, a Arcesc. Sim, Arcesc. Eu vou usar aqueles caminhos que você me emprestou. Ata de setembro de 2022. A Enel esteve aqui. Eu pedi, vieram duas. Eles dizem que a prefeitura é responsável para manter as árvores a 2 metros abaixo da fiação elétrica. Mas não dá para fazer isso na cidade inteira. Mas a gente vai discutir isso numa reunião que eu vou providenciar. Não, tudo bem, mas Não é só discutir. É nós elaborarmos aí o... Então, fica acordado, né? E eles vão assinar direitinho, nós protocolizamos. Aliás, concordo, através de um WhatsApp, juridicamente para nós já é o suficiente. Perfeito. Mais algum conselheiro gostaria de falar alguma coisa? Pois não, senhor. A data da próxima reunião chegou a ser 19 de julho, é feriado estadual. A quarta-feira. Bem lembrado. Bem lembrado. 19 de julho é feriado estadual. Estadual, né? Pode jogar na seguinte, né? Na próxima quarta. Na próxima quarta. Então, senhor, por favor. 16. Na terceira. 16. Isso. E a convocação, lembrando, então, senhor, por favor, faça isso no site, no e-mail, no WhatsApp. Então, relembrando, a convocação será feita na véspera do feriado, que vai ser dia 8. Então, dia 8/7 será feita a convocação. Então, prazo para a pauta é até o dia 8/7 e a reunião será no dia 16. Mas não tem o que fazer, fica com fofoca no telefone, já coloca lá, ó, vai ter alteração no... Não, isso aqui já coloca agora. Entendeu? Já coloca esse troço aí. Aproveitando o ensejo, é 9 de julho, isso. E, senhor, com toda essa inteligência que lhe é peculiar, 9 de julho é o quê? Que feriado é esse? Não, nossa senhora! Não deixa nem falar. Eu quero ver. Você vê o problema, Lenita, de ter um secretário dessa qualidade? Eu, às vezes, digo para ele, rapaz, fala uma coisa para mim. Será que cebola assim, começa com C ou com 2 S? Ele já conhece. Então, eu nunca me enrosco porque tem essa qualidade de mão de obra. Fala para mim o MMDC, o que é? Já, né? Miragaia, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Mas, bem lembrado. Estão no obelisco, estão embaixo do obelisco. Eu creio que sim. O senhor não esquece de comunicar todo mundo. Mais alguém tem mais alguma coisa a dizer? Eu dou por encerrada essa sessão. Muito obrigado. Eu amo vocês. Hoje eu não tive delegacia. E mandar para publicação.